Muito E a bom. dosimetria só ficou A faltando a dosimetria tem dosimetria. votos sobrando, ainda mais em ano eleitoral. Boa parte do Centrão se vende como conservador em ano eleitoral e eles jamais vão votar contra um projeto desse. Isso aí vai ser aprovado com o pé nas costas, não há a menor sombra de dúvida. Então não precisam se preocupar com a questão de dosimetria. Tanto é que essa negociação trazida pelo Davi Alcolumbre não tem nem pé nem cabeça, porque todo mundo que faz conta sabe que votos é uma coisa que Ô, não falta. ô, ô, ô Marcon, mas tem a questão da dosimetria, parece ser uma vitória de pirro, né? Porque, ao que tudo indica, a dosimetria seria analisada pelo próprio Supremo Tribunal Federal, cairia no colo do Alexandre de Moraes e outras pessoas que iriam analisar o recurso da possibilidade da recontagem de anos de cadeia ou não, de acordo com a conveniência e o entendimento subjetivo do próprio STF. Ou seja, existe alguma coisa realmente virtuosa nessa dosimetria? Ou E é, como de, eu estou falando, assim, o que tudo indica uma vitória de pirro? E de forma individual também, que foi Pois dito é. depois que ia ser forma individual. Ou seja, a Débora do batom de 14 ia pegar 8, né? O fulano de 14 ia pegar 9. Olha, sinceramente, vitória de Pirlo. Eu sempre fui entusiasta da anistia ampla, geral e restrita. Nós não Também. tínhamos voto nem força para isso. E aí foi dito aí que a gente tinha que aprovar esse projeto, porque era uma coisa que ia ser, pelo menos, ia colocar pessoas que não tiveram aí liderança na questão dos atos golpistas antes em casa. Então, entre nada ou uma esperança, eu fiquei com a esperança com a maioria dos parlamentares. Não adianta a gente ter votado contra simplesmente para derrubar uma dosimetria e dizer, olha, pelo menos a gente tentou diminuir a pena de inocentes e vocês não quiseram. Então, também a gente às vezes fica entre a cruz e a espada. Tu, como parlamentar, sabe que às vezes a decisão também Sim. não é a coisa mais fácil de ser tomada. Não, Agora, não, Não, eu agora a gente. votaria também na dosimetria, mas, por exemplo, a gente acabou de falar aqui do Felipe Martins, que está numa situação horrorosa de desumanidade, de lesa humanidade, que está numa cela de 3 metros quadrados, está sendo mantido sob tortura por um juiz envolvido num caso de suposta corrupção, que é o Alexandre de Moraes. Pensa bem, a dosimetria cai no colo de um Alexandre de Moraes, ou de um Gilmar Mendes, ou de um Toffoli, do caso do Felipe Martins. Fica parecendo uma coisa mefistofélica. Se aprova algo para continuar destruindo a vida de um homem que todo mundo está sabendo que está sendo cometida uma injustiça contra ele. Não seria mais interessante, aí eu te faço outra pergunta no meio também, o Maurício, estabelecer, e aí eu queria saber como é que está o clima. Como é que é o clima para o favorecimento de um impeachment? O Marco Antônio hoje vai lá com o Partido Novo, com o Zé, com todo mundo pedindo um impeachment, não chama demais. Como está o clima hoje para a possibilidade de um impeachment, não só do Alexandre, mas como do Dias Toffoli? Porque a coisa está escancarada, está escandalosa. Se houvesse um impeachment concomitante à dosimetria, a gente poderia ter algum tipo de alento maior. Há clima para o impeachment no Congresso Nacional hoje? Eu queria só fazer uma parte à fala do Adrilles, se ele me permite, Adrilles, que é exatamente isso o recado que eu acho que o corpo político de Brasília tem que entender. O STF apodreceu perante a Pois sociedade. é. Ele não tem mais condições de julgar recurso para CPI, ele não tem mais condições de julgar recursos de partidos políticos para A ou B. Se o Congresso Nacional não tratar o STF ou o Judiciário como um poder apodrecido perante a sociedade, ele vai seguir normalmente fingindo que nada aconteceu, num formalismo absolutamente louco, né? Ou seja, o rei não está nu, ele está mais do que nu, né? Então, assim, eu acredito que o poder político tem que se fechar, né? É obviamente que tem muita gente envolvida, tá o próprio presidente do Congresso envolvido, mas as cabeças que vão rolar, que o sistema se conversa entre si, mas algumas cabeças vão rolar. O que não vai ficar para a sociedade é um STF seguindo na cadeira com Alexandre de Moraes, com Dias Toffoli, com Flávio Dino, que fez movimentos agora inacreditáveis nos últimos dias. Então, a validação do STF não pode mais acontecer. Eu acho que isso é uma primeira atitude do corpo político, da nossa oposição e de eventuais parceiros do Centrão. É o seguinte: o STF não tem mais condições morais, agora nenhuma, de julgar mais nada nesse país. Essa que é a grande questão. Olha, tem uma piada que a gente costumou por muito tempo dizer que era que o Alexandre julgaria os casos do Alexandre, né? E por óbvio, ele seria inocente. Quando a gente fala do Alcolumbre, a gente está falando de uma pessoa tremendamente envolvida, não só no escândalo do INSS, mas também do Vorcar. E ele tem, debaixo do seu guarda-chuva, outros senadores também tremendamente envolvidos. Ou seja, esperar que o Alcolumbre vá empichar o ministro, que era parceiro de crime dele, vocês não acham que a gente está sendo otimista demais? Maurício, e impeachment do Alcolumbre por prevaricação?
Aí a Não, gente entra. cassação. Aí a gente entra. Agora vamos lá, a gente entra em outro problema. Quem ganhou a eleição do Senado foi o Alcolumbre, todos concordamos. Dentre os que votaram no Alcolumbre, muitos votaram por receber favores. Adriles, tu sabe do que eu estou falando, não só cargos, nem só emendas. A gente está falando de lista do Vorcaro, dentre outras coisas que a gente ainda pode descobrir. Tem um caso, por exemplo, daquele senador, agora me fugiu o nome dele, do PDT, que é líder do governo, inclusive, que está umbilicalmente ligado aos desvios do INSS. O Careca esteve no Wellington. Wellington, obrigado. Algumas vezes, o Alcolumbre trabalhou para que o Senado, que é obrigação via lei de transparência, escondesse as câmeras, escondesse os registros de onde o cidadão foi. Então, é óbvio que há um contato ali, como é que é? Uma organização criminosa ligada umbilicalmente com outros senadores. Então, quando a gente fala em impeachment de presidente do Senado, a gente está indo para a mesma lógica, que a maioria dos senadores, ou boa parte deles, é ligada de uma forma ou de outra a esses desvios e a coisas não republicanas. Ou seja, eu tenho a tese que esperar deste Senado algo em prol da sociedade, a gente está perdendo o nosso tempo. A nossa esperança hoje, pelo menos a minha, recai sobre André Mendonça. As investigações ainda estão em curso. A gente vê, por exemplo, que o Moraes já está bem preocupado. Vamos lá. Ele não mandou prender, por exemplo, a Malu Gaspar nem o Lauro Jardim. Ele não colocou eles no relatório das fake news, né, no processo das fake news. Ontem houve uma divulgação do Lauro Jardim sobre a questão de uma foto que comprovaria que Alexandre de Moraes esteve na mansão da putaria que tem lá em Trancoso. O Moraes veio e disse que negou. Vocês acham que o Lauro Jardim, se fosse em tempos normais, e um repórter, não do quilate do Lauro Jardim que trabalha no Globo, mas de qualquer outro cidadão normal, em tempos que o Alexandre era todo poderoso, não tinha mandado prender, fazer busca e apreensão, algo do gênero? Teria. Não fez porque está acuado. Então, a mesma coisa vive hoje, quando ela traz aí essa notinha patética aí, que ela fez 2, 3 PDF, mais 5 reunião e que isso valeu 129 milhões. Todo mundo sabe que é mentira, só que quando tu tá acuado, tu começa a tentar te proteger. E ao tentar te proteger, tu começa a criar outros erros no longo do caminho, porque tu começa, ao mentir, isso logo vai ser desmentido. Então eu vejo que o André Mendonça já quebrou sigilos, já tem uma ampla gama aí de provas, e a gente está no curso do processo para ir descobrindo as coisas. Eu acredito, inclusive, que essas fontes do Globo têm muito mais a nos dar do que deram até agora. Eles estão dando pingadinho e a coisa vai escalando, até que se torne insuportável, que é o que já está nesse momento. Mas eu ainda acho que vai piorar muito. Vocês imaginem, Adriles e colegas, quando sair a lista dos senadores que recebiam dinheiro do Vorcaro. Isso vai sair, mais cedo ou mais tarde vai sair. Então, assim, esperar desse Senado, nada. Eu acho que a gente tem que proteger e trabalhar e rezar pelo André Mendonça, que nesse momento é a esperança das pessoas de bem nesse país.